queria compartilhar com os irmãos o seguinte tema: o Deus do infinitamente mais. Enxergando além dos gigantes da vida, dos gigantes dos problemas, dos gigantes que muitas vezes afronta o nosso ser, como afronta também, às vezes, a nossa fé naquilo que nós cremos em Jesus Cristo e até mesmo naquilo que nós somos. Eu peço para os irmãos abrirem, nós vamos ler alguns versículos, mas inicialmente abrir lá em Efésios, capítulo 3, verso 20, estaremos ali projetando, mas eu peço para os irmãos também abrirem as Bíblias. Efésios capítulo 3, verso 20, e a palavra de Deus diz assim: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Aqui em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, nós vemos que Paulo estava ali orando pelos efésios, ele estava intercedendo pela clara compreensão do amor de Cristo, que Cristo Jesus tinha pelo seu povo e tem pelo seu povo, e um verdadeiro conhecimento que Deus é o doador de todas as bênçãos para o seu povo. É Ele que doa, é Ele que nos dá, não porque merecemos, não porque nós determinamos ou porque nós temos algum poder. Ele é o doador das bênçãos. E nesse versículo de 14 até o 21, nós vemos Paulo intercedendo pelos Efésios, pelos cristãos ali em Éfeso. E é muito interessante que lá no verso 14, ele fala, por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Então, escrevendo de uma prisão, Paulo, ele não olha para as correntes, ele não olha para a sua situação, ele não olha para os seus açoites, ele não olha para si, ou muitas vezes pelo desprezo que recebia, mas ele olha para o poder de Deus que opera muito além daquilo que nós podemos imaginar, muito além de qualquer medida que podemos aqui mensurar. É o poder de Deus infinito. E este texto nos convida a uma expansão da nossa visão espiritual, naquilo que tange na nossa caminhada cristã, naquilo que nos leva a perceber quem nós somos e para onde nós estamos caminhando. E diante disso, eu queria até voltar um pouquinho agora, uns séculos antes, de quando Paulo escreveu ali nas fronteiras de Canaã, lá em Números, capítulo 13, lá no capítulo 14, nós não vamos ler tudo isso não, viu, irmãos? 13, 14, o versículo é bastante, os capítulos são bastante grandes ali, os irmãos acho que até olhou e falaram: nossa, a gente vai ler tudo isso? Não, mas para tomar o parâmetro da mensagem, lá no capítulo 13 e 14 de Números, lá no comecinho da Bíblia, o povo de Israel, ele enfrentou algo desafiador. Deus, ele disse a Moisés, fala assim: ô filhão, envia 12 espias para sondar a terra de Canaã, a qual eu estou dando para vocês. A gente pode ver isso lá no verso 1 do capítulo 13 de Números. Eles estavam ali diante da promessa que Deus já havia feito muito tempo antes. Uma promessa que Deus já tinha falado: eu te dou, e essa terra eu vou te dar. Eles estavam diante disso. Porém, alguns, para não dizer, ou melhor, vamos dizer corretamente, a maioria das pessoas ali que foram sondar, que foram vigiar aquela terra, permitiu que as circunstâncias ditassem a confiança que eles tinham no Deus de Israel, no Deus que havia prometido para eles que daria uma terra. Aqueles 10 tiveram uma visão fraca, uma visão
de derrota, só contextualizando este texto, uma visão a qual eles olharam as circunstâncias, olharam os gigantes, olharam os problemas, olharam simplesmente aquilo que eles tinham como a enfrentar humanamente impossível e não olharam para Deus. Esses 10 espias, essas 10 pessoas as quais foram dadas ali para sondar a terra. Enquanto esses 10 espias, eles focaram nos problemas, focaram apenas no que viam diante deles, 2 homens. Quem eram esses 2 homens? Quem que eram, irmãos? Vamos lá? Quem? Josué e Calebe. Eles focaram naquele a quem havia já prometido e enviado a fazer aquela sondagem, ver aquela terra. Eles focaram em Deus. Só quero abrir um parênteses, meus irmãos, aqui. Nós lemos o texto de Efésios, que Paulo, ele escreve ali para a igreja de Éfeso. Ele não está se referindo a esse texto de Números, tá? Eu fiz esse link aqui em relação daquilo que Deus ele faz para nós. O que eu quero compartilhar não é que Paulo estava referindo a Números, mas gostaria de trazer aqui algo para refletirmos que o nosso Deus, ele age além daquilo que pedimos. O nosso Deus, ele age além daquilo que nós pensamos. O nosso Deus, ele age independente das nossas forças, do nosso ânimo, do nosso poder ou das nossas condições. O nosso Deus, ele age, e ele age através de nós. Ele age através da sua igreja. Ele age através daqueles os quais ele chamou, ele os elegeu para essa maravilhosa luz e para essa tão grande salvação. Então, por isso que eu fiz este link aqui com os irmãos, lá em Números. E eu quero compartilhar, hoje teremos ceia do Senhor, para não estendermos muito a mensagem, 3 pontinhos aqui para refletirmos na palavra do Senhor. E o primeiro é o foco nos obstáculos versus no foco das promessas de Deus, ou melhor, no próprio Deus. Os 10 espias que voltaram com um relato ali preciso sobre a terra que eles voltaram, precisamente. O que eles viram, se nós podemos ver aqui no verso 28, daqui a pouquinho nós vamos ler, eles trouxeram ali um relato real do que eles estavam enxergando, um relato verdadeiro do que eles viram, porém, trouxeram uma conclusão errada sobre o poder de Deus. Eles viram cidades fortificadas e gigantes. Lá em Números, capítulo 13, verso 28, diz: contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. O erro deles, meus irmãos, não foi observar a realidade, mas permitir que a realidade se tornasse maior do que o poder do Deus de Israel, o poder do Deus o qual havia prometido lhe dar aquela terra, aquele que estava na frente. Isso é muito interessante de pensarmos e até mesmo de refletirmos nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente fala: amanhã eu tenho um desafio a encarar, eu estou passando por grandes desafios, seja na área da doença, seja numa área emocional, na área conjugal, relacional, seja uma perseguição no trabalho, seja falta do trabalho, seja nos estudos. A realidade está ali, com certeza, não dá para a gente fugir, mas na verdade, o que ali eles trouxeram era uma realidade maior ao Deus ao qual eles serviam. É aí que morou o grande erro,
E é interessante, né, que nós vemos no início do versículo 13, põe aí, Rômulo, por gentileza, né? Então o Senhor disse a Moisés, verso 2, envia os homens para sondar a terra de Canaã. O texto continua como? Que dou a quem? Que dou aos israelitas. Então Deus já estava dizendo para Moisés, a terra já é suas. A promessa é que eu vou cumprir. Eu vou fazer aquilo a qual eu já tinha me designado a fazer, eu vou te dar. Eu vou dar para esse povo, vai lá dar uma olhada. Mas ainda assim, não confiaram no poder de quem havia prometido trazer aquelas bênçãos, que foi o próprio Deus. E Paulo, quando nós lemos aqui hoje, essa noite, nos lembra em Efésios, que Deus ele é capaz de fazer além do que pedimos ou pensamos, muito mais. A promessa de Deus a Israel era posse da terra. A promessa de Deus a nós, cristãos, a nós, o teu povo, é a presença dele constante nas nossas vidas, e o poder transformador que ele gera em nós, dia após dia, sabendo que ele estará conosco sempre, e todo sempre, até a consumação dos séculos, até a sua vinda, até a sua morte, a sua, que eu digo minha, sua. É uma promessa. Então, quando os obstáculos, ele se torna o centro da visão, a promessa se torna um sonho distante, algo talvez inalcançável, algo talvez que eu não consigo até olhar e falar, eu vou chegar lá. Mas Josué e Caleb, porém, não negaram o gigante, eles falaram lá, realmente, eles estão lá, o gigante, realmente, parece que são guerreiros, o povo lá é preparado, uma cidade fortificada, é algo difícil, sim, mas Deus há de nos ajudar. Então eles apenas afirmaram que Deus era maior do que qualquer circunstância. Nós podemos aplicar, meus irmãos, de uma forma prática em nossas vidas. Diante de desafios que nós passamos, que parecem ser fortificados, que parecem ser maiores, que parecem muitas vezes nos sufocar, eu devo até muitas vezes me perguntar, estou descrevendo o tamanho do problema para Deus, ou o tamanho de Deus para os meus problemas? E parar e olhar, e se Deus me prometeu estar comigo, a sua soberania, a sua grandeza, garantem o cumprimento, independente das grandes muralhas e das grandes situações. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando que eu estou com um problema financeiro horrível e amanhã vai estar tudo resolvido. Pode acontecer? Pode, mas pode ser que não aconteça também. Mas a questão não está só do acontecer, não acontecer, a questão está, é que Deus não há de te desamparar, qual for a situação. Eu contei lá na Cristolândia, na última terça, que foi eu, o João, o Eli e o Kleber, né? Nós estávamos lá no culto na primeira terça deste mês, quando o Jean ficou doente, nem se lembra, ele já teve meningite, esse moleque aí do lado teve meningite, por isso que ele é meio desse jeito, meu irmão, ele ficou meio, deu uma certa sequelinha, é nada, é brincadeira, maldade, viu, é brincadeira, mas na verdade, daí ele era pequeno, nós estávamos aqui já na Nova Esperança, né, juntamente, foi um Natal, né, o pastor Nilson até na época aqui, a gente estragou o Natal da igreja, né, porque estragamos o pastor Nilson ali, pastor que iniciou esse trabalho maravilhoso aqui nesse local. Daí chegamos, o Jean foi diagnosticado lá, mas chegou uma hora que eu e a Keila, em prantos, né, chorando, oramos e falamos, Senhor,
seja feita a tua vontade. Porque a vontade poderia ser a morte. A vontade poderia ser uma sequela. A vontade poderia ser a cura. Mas, Senhor, você lembra, amor? A gente, mãozinha dada, em volta da cama, a Karen orou junto lá, porque ela não podia entrar. A Karen ela tinha 10 anos na época, mais ou menos. 10 anos, já com 5 não pôde entrar. Mas lá, orando, Senhor, faça a tua vontade. Porque independente daquilo que nós recebemos do Senhor, a gente sabe que as suas promessas estão sendo cumpridas. E nós estamos sendo sustentados, seja qual for a circunstância. Por isso que nós não podemos olhar para a vida, olhar para os gigantes, olhar para as situações, olhar para tudo aquilo que nos advém, e olhar e falar que é maior do que o nosso Deus, ou qualquer coisa que possa tirar aquilo que Deus tem para nós. O problema estava lá, estava. O problema está aqui, está. O problema você tem. Ele dói, lógico que dói. Ele me faz chorar, com certeza. Ele me faz, às vezes, querer fazer desistir. Sim, é uma realidade. Porém, Ele não vai tirar aquela percepção, aquele olhar, aquilo que eu tenho convicto dentro de mim, que o meu Deus está comigo, que o meu Deus está à frente, independente qual for a situação, porque isso nos leva a um segundo ponto, uma mentalidade humana versus uma identidade em Cristo. Em Números 13:33, vamos lá dar uma seguidinha aí, Números 13:33, Números 13, éramos como, vamos ler todo esse versículo, também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como o quê? Gafanhotos, aos próprios olhos, olha, aos próprios olhos, éramos como gafanhotos, e também aos olhos deles. Que tragédia, meus irmãos, de mentalidade. Uma mentalidade humana. Definir a si mesmo pelas circunstâncias e limitações que você tem, que eu tenho. Nós somos limitados mesmo. Nós somos fracos. Nós somos pequenos. Mas isso não pode nos definir quem nós somos. Eles se sentiam pequenos porque mediram a si mesmo contra os gigantes, em vez de medirem os gigantes contra Deus, que abriu o mar vermelho para eles passarem. Para aquele povo que Deus havia feito milagres de dar alimento no deserto, aquele povo que seguia uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, guiando no deserto, que recebiam milagres. Então, muitas vezes, o sentir pequeno, precisamos sentir pequeno mesmo, diante de muitas situações, pequeno no sentido de força humana, mas nós não podemos nos menosprezar diante daquilo que nós somos e daquilo que nós conquistamos através de Cristo Jesus, porque hoje nós somos filhos, hoje nós somos libertos, hoje nós fomos chamados para o reino de Deus e participar deste reino. Então, uma miséria e uma tragédia olhar para si, ver que é pequeno, mas olhar para Deus e talvez olhar de uma forma não confiando que Deus poderia agir com poder. Lá em Efésios capítulo 3, verso 20, nós diz, a palavra lá no finalzinho diz, né, que pelo poder que age em nós. A nossa identidade, meus irmãos, não é de gafanhotos, mas de templos do Espírito Santo. Nós somos templo
templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O poder de Deus habita nas nossas vidas. O poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo que opera na vida do crente, que opera na sua vida e opera na minha vida. Então, meus irmãos, quando Josué e Caleb sabiam, como Josué e Caleb, na verdade, sabiam quem eles eram em Deus. Eu chamo vocês para ler lá Números 14, 9. O capítulo à frente, Josué e Caleb exortando o povo ali, e ele disse assim: apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será consumido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Então ele termina: não temais. Então, meus irmãos, muitas vezes nós paralisamos diante de novas etapas da vida. Nós paralisamos diante de algumas circunstâncias que nós nos deparamos. Muitas vezes nós até nos sentimos e nos vemos tão assim, temos que olhar que somos pequenos. Não estou querendo aqui dizer e falar para os irmãos serem soberbos, né? Eu sou todo poderoso, eu consigo isso, consigo aquilo, né? Eu vou. Não, a questão, nós somos pequenos dependentes de Deus, mas o que eu queria dizer, e quero que os irmãos reflitam comigo e pensem comigo neste momento, que nós somos sim limitados, mas aquele que prometeu estar conosco não tem limitação. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele não tem ontem, ele não tem hoje, ele é, que é o nosso Deus. Então, seja qual for a situação que você passa hoje, seja a situação do medo do amanhã, do medo daquilo que pode acontecer com você, ou das dores mais diversas, a sua capacidade não vai vir de sua força técnica ou intelectual apenas, não virá. Embora isso possa ajudar você ser uma pessoa articulada, você ser uma pessoa que consegue aí ter boas técnicas para poder agir em determinadas situações, mas somente isso não ajudará você. Mas do poder que opera em você. E o poder que opera em você, que opera em mim, ele vem de Deus, que é o Espírito Santo. Então, viver, meus irmãos, o extraordinário começa com a mudança da mentalidade que nós temos. Passarmos de vítimas da circunstância como aqueles que cooperam para a obra de Deus. Não podemos ser parados, não podemos ser aqueles pessoas apáticas. Eu estava vendo esses dias, eu achei até, eu não lembro certinho como que era a postagem ali, mas estava vendo uma postagem, achei até interessante, né? Essa postagem, ela estava falando assim que das estratégias, né, do inimigo, né? Então as estratégias do inimigo muitas vezes é tirar os crentes da igreja. Achei até legalzinho aquilo lá, nem sei qual que é a fonte também, mas assim até deu uma alusãozinha legal, né? E tirar, sim, mas também muitas vezes é deixar um monte de crente distraído dentro das igrejas. Distraído com o ativismo cristão, porque nem sempre fazer a obra é aquele ativismo que a gente vê, né? Então, muitas vezes é mais, estamos cumprindo cronogramas do que realmente servindo o reino. Cristãos distraídos naquilo que tange da comunhão, do cuidar uns dos outros, de submeter uns aos outros, de poder chorar uns com os outros, de ter a comunhão com os outros. E tudo em volta, ele fica mais importante.
E isso é algo, meus irmãos, muitas vezes destruidor. Por quê? Estou dentro da igreja, participo aí das escolas bíblicas, vou lá de vez em quando na quarta orar com os irmãos, participo de uma coisa aqui, outra coisa ali, faço as coisas para o Senhor, mas muitas vezes eu faço aquilo que até onde está o meu conforto, ou até onde eu posso me achegar, um pouquinho além, já perde o sentido, já perde aquela capacidade de fazer. Muitas vezes eu olho somente para mim, para minhas circunstâncias, para minhas dores, para os meus problemas, para as minhas angústias, e esqueço que existe um todo. E muitas vezes eu perco até a comunhão com meus irmãos, porque as minhas circunstâncias, elas são maiores do que o meu abrir mão de algumas coisas. Então é sério. E esse pequeno, sei lá como que eu posso chamar, postagem, até me fugiu do nome aí, mas essa pequena, era uma foto assim, algumas coisas que você ia passando dos lados ali no Instagram, e mostrando um monte de cristãos juntos, porém às vezes isolados. Então vamos tomar cuidado com as distrações, cuidado com a nossa mentalidade. A sua dor é uma dor de verdade, os seus problemas são problemas de verdade, as suas dificuldades, não tenha dúvida, elas são verdadeiras, mas a do teu irmão também, a da igreja também, daqueles que andam com você também. E todos nós juntos, dentro das nossas necessidades, nós servimos o mesmo Deus, o qual está acima de tudo. Por isso que nós devemos tomar esse cuidado, para não mudarmos a nossa mente conforme esse mundo secularizado quer mudar. Mas devemos fazer conforme Romanos 12, 1 e 2 nos diz, é transformar as nossas mentes pela renovação do Espírito. Não nos conformarmos com este mundo de pecado e muitas vezes um mundo de ilusão. E saber que nós precisamos ser moldados pelo poder de Deus. E o último item é o relato infame versus a confiança na provisão de Deus. O relato dos 10 espias, ele foi depreciador. Se os irmãos podem até voltar um pouquinho no capítulo 13 e ver lá no verso 32, eles depreciavam diante dos israelitas a terra que havia sondado. Daí eles falam, né? Estão depreciando, meus irmãos, a terra por onde passamos para conhecê-las é uma terra que devora os seus habitantes, e todos que vimos lá, nela são homens de grande estatura. Então isso espalhou o medo e a descrença diante do povo, onde eles começaram a murmurar. Sabe aquele negócio que parece, você já viu aquelas pessoas que não vai conseguir tal coisa, ela começa a falar mal daquela coisa lá, tem determinada coisa aí que não vou conseguir, não, aquele questão ali não é muito bom não, aquele veículo, seja o que for, né, não é legal, começa a depreciar, ou se tem medo, para poder justificar o teu medo e até mesmo justificar a tua covardia de poder encarar a circunstância, começa a depreciar as situações. Foi o que esses 10 espias fizeram. Então cuidemos da gente não depreciar aquilo que Deus já está nos dando. Por causa do nosso medo, da nossa falta de fé, ou por causa das circunstâncias. Porque isso pode espalhar na igreja
Quando a gente começa a depreciar alguma coisa, ou um departamento, ou uma pessoa, um ministério, um líder, ou algum irmão, isso daí pode levar o quê? A dissensões, a intrigas, a briga. Foi o que esses espias tentaram fazer. Mas Josué e Caleb, por outro lado, focaram na provisão do Senhor. Conforme lemos, né, no verso 8, se o Senhor, não lemos ainda, mas vamos ler agora, capítulo 14, verso 8 de Números. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós terra que dá leite e mel. Partindo ali para Paulo, né, sua oração em Efésios, ele destaca que Deus pode fazer muito, além de tudo que pedimos ou imaginamos. Então isso significa que a provisão de Deus, ele vai exceder a capacidade humana de planejamento. Porque enquanto uns murmuram por falta de confiança, outros podem descansar na fidelidade de Deus. A confiança na provisão do Senhor, é importante entender isso, irmãos. Nós estamos quase partindo para a conclusão, mas isso é muito importante, os irmãos guardarem. A confiança na provisão de Deus não é a negação das dificuldades. Fingir que nada está acontecendo, ou querendo falar que nada aconteceu, ou que está tudo bem. Porque tem dia que não está bem, tem dia que está mal o negócio mesmo. Tem dia que está dolorido, tem dia que o caminhar está difícil. Então não é negação dos problemas, não é negação da dor, mas uma afirmação da suficiência de Deus nas nossas vidas. Então o medo, ele é contagioso, ele pode espalhar ali muitas ações danosas como frustrações, mas ao contrário também, a fé também ela pode ser contagiosa. Você vê aquele irmão, vamos lá, mas está difícil, sábado que vem tem chá de mulheres, né? Não é o chá, né? As irmãs vai ser chá não, vai ser o chá das mulheres, né? Chá de mulheres, ficou estranho, viu? Parece aqueles irmãozinhos com aqueles colocando dentro do chá, né? Ó, chá de mulheres aqui. Teremos o chá das irmãs. As irmãs estão aí, ó, na labuta, um bom tempo já, preparando. É difícil? Foi difícil ou não? Está sendo difícil? Né? As irmãs que o digam. Está tudo assim, nossa, só flores. Hã? Não, mas está abençoador. Já estão vendo lá, já passou do número de inscrição, né? Já não tem mais espaço para inscrição. Mas as irmãs estão ali sabendo que uma vão ajudando as outras. Se uma quer tropeçar e cair diante das dificuldades de ver o acontecer aí neste próximo sábado, né? Que é o chá. Acontecer aí que tudo vai dar certo, às vezes você dá aquela escorregada, daí a outra, não, mas vamos lá, irmãos, a gente está aqui, vai estar aqui que vai dar, é verdade, então a fé contagia, usando como exemplo as irmãs. Então, como servos do Senhor, o nosso relato diário não tem que ser um relato de, porque tudo vai dar certo, porque é só bênção, eu não tenho problema. Não é isso. O relato diário nosso é que nós devemos confiar no poder de Deus. Diariamente você falar isso para a tua família, para teus amigos, teus irmãos. As coisas são difíceis sim, mas podemos confiar em Deus, porque quando nós estivermos diante de uma situação difícil, onde a lógica humana diz que nada vai dar certo, que não temos recursos, nós podemos descansar no fato de que Deus opera na esfera daquilo que a gente nem pode imaginar, nem daquilo que chegou no nosso coração. Deus, Ele age. Então é Ele que provê o que nós precisamos, mas também Ele que provê
o extraordinário daquilo que nós não conseguimos enxergar. Então essa confiança nós levamos. E nós proclamamos que eu choro, mas eu sou consolado. Que muitas vezes eu até caio, mas o Senhor me levanta. Muitas vezes eu penso até em querer desistir. Mas o poder do Espírito Santo fala, não, Senhor, meu filho, vamos caminhar. E eu posso prosseguir no meu relacionamento, posso prosseguir no meu ministério, naquilo que o Senhor tem me dado, posso prosseguir naquilo que Ele tem para mim. E para concluirmos, meus irmãos, a mensagem de hoje, para irmos para a ceia do Senhor, a história de Israel no deserto, ela nos serve de advertência. Uma geração inteira perdeu a oportunidade de entrar na terra. Uma geração inteira. Vocês pararam para pensar já nesse texto? Uma geração inteira perdeu a oportunidade de usufruir da terra. Somente 2 ali ficou. Mas pouco ali, né? Que foi, mas Josué e Caleb, né, entraram na terra. E isso não foi porque eles eram fortes, ou eram homens que tinham poder em si mesmo, mas eram homens que tinham um espírito diferente dos outros. Homens que tinham um espírito de fé e que reconhecia a soberania de Deus acima de qualquer impossibilidade. E nós iniciamos hoje Efésios 3:20, lendo esta carta que Paulo enviou aos Efésios, convocando, né, para uma postura de confiança no eterno amor de Deus. Então que o nosso coração e que as nossas orações também, ela não seja limitada pela nossa imaginação que é falível, mas que ela possa ser expandida pelo poder de Deus que já habita em nós, pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, que nós possamos olhar para os desafios de nossa vida, não com os olhos de quem vê gigantes, mas com os olhos de quem serve a Deus, que, conforme lemos aqui, é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Amém, irmãos?